E quando é que vocês começaram? Porque quem foi primeiro pra TV do clube? Eu, Foi tu? acho que foi. Quanto tempo você tá lá na Flu TV? Tô há 3 anos. Caramba, né? 3 anos é muito tempo, pô. Desde a pandemia, né? Antes da pandemia. Desde antes da pandemia? Desde antes da pandemia. Acho que foi 19, eu acho, então. Quase 4 anos. Já. Pra você é muito diferente, porque tu tinha liberdade. Cara, é diferente, porque não é um programa de humor ali. Eu sou o apresentador do clube, né? E um clube no qual você é apaixonado. Eu sou apaixonado e tô ali falando pela instituição, né? É a responsabilidade. É uma responsabilidade ali, né? Tu, quando vai pro Maracanã, é você que fala no. Não, a gente tem 2 programas lá. Na verdade, a grade tem várias programações, cobertura de treino, Guerreiro da Rodada, tem uma Xerém. Só que eu faço pré-jogo, que é o Boteco Tricolor. Depois tem a transmissão do jogo, eu apresento o Boteco Tricolor. Uhum. Eu, Fio, sempre um convidado, ou 2 convidados, às vezes o Tony Platão também participa. E tem um podcast, Papo de Guerreiro também. Você que faz? Que eu faço com o Fio e com o Emiliano. Pô, maneiro. Do TV. E tu? Então, eu fazia um canal. Depois que eu fui fazer roteiro, e aí eu fiquei muito focado nessa área para escrever e tal, porque realmente é complicado, é difícil, é trabalhoso, e, pô, às vezes escrever humor, cara, às vezes você não tá num dia legal. Pô, é um exercício, cara, pô, sabe? Teu pai, assim, teu pai faleceu, tua mãe tá doente, teu filho, porra, meu irmão, tu tem que ser engraçado, tem que escrever e ponto final. E assim, eu passei várias porradas e escrevendo, pô, cara, assim, meu pai faleceu antes, mas minha mãe faleceu um pouquinho antes da pandemia. Porra, aí tu senta, 2 dias depois, tu tá escrevendo um esquete de humor, cara. Tem que fazer, né? Tem que fazer, irmão, porra. É a porrada, assim, pô. Na pandemia eu tive que escrever, cara. E na pandemia, tu isolado em casa, porra, todo pensando, porra, se eu pegar essa porra, meu irmão, difícil pra caramba. Então, assim, vários momentos difíceis pra caramba, tem que escrever. E tem que descer. Tem que chegar, meu irmão, vai lá. Não, quando tiver inspiração, eu sento e escrevo. Às vezes, beleza. Acontece. Às vezes tu tá aqui falando, tô corpo anotar. É outra coisa que eu aprendi. Porra, se você não anotar, tu esquece. A ideia é na hora. Esquece, mano. Pô, tipo, às vezes, antes de dormir, eu falei, porra, que ideia maneira. Amanhã de manhã, aí fui dormir. Tá, esquece. Já era, foi embora. Partiu. Então, assim, aí às vezes eu acordava de madrugada, caralho, que ideia boa. Ficava o celular, anotava uma parada, só um nome, alguma coisa pra lembrar e tal. Então, pô, tem que. Então, foquei bastante. E depois, quando pouquinho ali no final da pandemia, que eu acho que não, um ano depois eu saí, aí comecei a voltar a me aproximar, essa coisa de, vou fazer Vasco de novo e tal. Aí eu fiz um canal chamado Atenção Vascaínos durante um tempo. Cara, esse canal é grande, Flávio Dias, o JP tava lá também, João. E aí depois eu fui convidado para fazer TV do clube. Aí como falou, Alexandre, é diferente, cara, assim, porque você tem uma responsabilidade grande, você tá falando pra gente pra caramba. A torcida? Já falei. Assim, porque vocês não narram o jogo, não participam do jogo em si. Aí é mais. A dele é mais complicado que ele comenta, né? Assim, eu opinar, né? Eu apresento. Ele apresenta, eu faço o pré-jogo, quem apresenta é a Vanessa. Então, normalmente fico atualmente eu, a Constância Garcia, uma jornalista que trabalhou com a gente lá na Band, ótima, por sinal, e sempre um ídolo. Luizinho, Acácio, Donizete, que são figuraços, gente muito boa e tal. E aí você, beleza, às vezes você fala alguma coisa, mas você tem que ficar sempre preocupado que você tá na TV oficial do clube. Então, até a tua própria crítica, alguma coisa, você tem que ter cuidado com o que você vai falar. É diferente de você estar falando num canal independente ou no Rock Bola, que a gente podia analisar o cara, ali é o canal falar oficial qualquer do clube. coisa. Ali é o canal oficial do clube. Então você tem toda uma responsabilidade. E aí, logo depois da pandemia, eu comecei a fazer algumas coisas. Cheguei a fazer um podcast também, que foi bem legal, que o estúdio do Vasco é em São Januário mesmo. Você sai do vestiário, é do lado. Tem o vestiário, a sala de entrevista, não sei se ele é onde era a sala de musculação. Aqui, e o estúdio aqui. O estúdio é bem legal. Aí fizeram também um estúdio de podcast, chegamos a gravar vários lá. Fizemos com. Engraçado, né? Que é o ídolo, que é a mudança, né? Assim, hoje, cara, você percebe que, por exemplo, o Nenê é um ídolo, o Cano é um ídolo, não sei o quê. Pô, eu entrevistei o Luva de Pedreiro, que é um fenômeno há 2 anos. Assim, era um negócio de maluco. Ele parou São Januário, no meio de um jogo. Aí eu falando, caraca, os moleques de 5 anos, 7 anos, tem o Casimiro, Luva de Pedreiro, esses caras que são influenciadores como referência, como ídolos mesmo, sabe? É impressionante.
E aí, pô, entrevistando esses caras, e depois eu fiz um papo também, uma parada muito legal, que era ir pra fazer um programa de botequim, no botequim, com um botequim de donos vascaínos. Aí a gente fazia eu, o dono do botequim, e aí ficar contando história do bar, como ele chegou lá, do pai, do avô, tal, não sei o quê, e sempre um ex-jogador, e às vezes sei lá, um torcedor famoso. Então já vi eu, o Ricardo Rocha e Bruno Mazeu no Bar do Bombo, na Tijuca, que é, porra, muito legal. Fizemos no Caxambira, com o Marcelo. Porra. Fizemos no Bar da Portuguesa ali, que é em Ramos, que é muito legal também. Então aí você ia pra um bar que era de um dono vascaíno, aí, porra, comia, bebia pra cacete. Eu não bebo. Mas assim, comer. Aí você pedia lá, falava, pô, o que tem de. Aí a especialidade da casa. Então aí hoje estou fazendo pré-jogo, cara, e é muito legal, mas com essa responsabilidade. Você entender que, pô, além de viver um momento, é uma discussão que todo cara que trabalha com humor tem, né? E eu acho legal que essa discussão tenha chegado, assim. É lógico que tem exageros, é lógico que a gente, pô. Eu não gosto muito de voltar àquela época para entender. Aquela época era aquela época, meu amigo. Então não dá para você voltar lá atrás e criticar os trapalhões que faziam um tipo de humor nos anos 70 aquilo. É o que rolava lá naquela época. Entendeu? Então eu super entendo isso. Mas legal que você leva para uma outra. Uma discussão é sempre importante você evoluir. Mas hoje em dia, pô, com a responsabilidade que a gente está na TV do clube, a gente entende. Nós estamos falando, pô, é o canal oficial do clube. Fala para milhões. Não dá para escorregar. Não dá para, pô, meu irmão, é a palavra oficial do clube. Quando você tá ali, você é a voz do clube. Você é a voz do clube. Se você chegar lá e fala uma barbaridade lá, é o Vasco tá falando, é o Fluminense tá falando, é o Flamengo tá falando, é o Botafogo. Então você tem que ter um cuidado maior. Pô. Mas é muito legal que você fala, pô, direto pro torcedor. Pô, muita gente. O acesso aos jogadores é tranquilo? Cara, no Fluminense a gente faz através do podcast. A gente usa o podcast para entrevistar os jogadores. Então a gente entrevistou o André, o Arias, o Fred. Eu fiz a live de apresentação do Marcelo. Ah, pô, então, maneiro, tem maneiro. muita coisa acontecendo. Tem esse link, né? Tem esse link da TV com o futebol. Com a comunicação, do futebol, quando você vai departamento de futebol. Quando você vai fazer um programa, uma entrevista assim, é até mais fácil. Mas hoje o acesso é mais difícil, difícil, é mais complicado. Onde é a TV, Flu? A gente tem a cabine no Maracanã, tem o estúdio Laranjeiras e tem o estúdio no CT. Ah, tem o estúdio no CT também. Porque como tu falou que é em São Januário... o estúdio principal é em São Januário. Aí já fica mais longe dos jogadores, que os jogadores treinam no CT. Por isso que às vezes... A ideia é fazer no CT para ficar mais próximo ali. O cara tá lá, tomou banho, vamos pegar... Tem uma equipe que faz lá, porque aí faz o estúdio mesmo é para o pré-jogo, para programas específicos e tal. Mas tem a equipe que vai ao CT. Só que assim, cara, pô, o acesso é mais complicado hoje para qualquer... É mais difícil, sabe? E a gente entende, é um jeito de fazer o quê? Mudou. Então, pô, a gente tá do lado aqui do estúdio, cara, o vestiário é aqui, mano. Entendeu? A Vanessa falou que não tem como eles não passarem por você. Então, assim. Quando tá em São Januário. Exatamente. Então, assim, pô. Essa muita fase do clube também. Então, às vezes, pô, pra você pegar e ter que escolher um jogador. Por isso que hoje em dia, não só pra TV do clube, tá? Mas pra qualquer jornalista. Cara, o que ele deu 9 da manhã, meio-dia, fica replicando o coletivo. É a mesma coisa. Porque o cara vai pegar a tua coletiva, que você foi escolhido. Isso você falou, cara. Todo mundo vai repetir a mesma coisa, vai fazer a mesma pergunta. Todo mundo que trabalha reclama disso. Você não tem mais acesso. Não tem mais acesso de você chegar... Chega aqui, vamos conversar sobre, outro assunto aqui. Você não tem. Todo mundo fala isso, quem trabalhou antes, né? Isso. É uma dificuldade que você tem, porque blinda muito o jogador, para não falar... Eu acho até ruim, cara, para o próprio jogador, para o jogador poder se expor mais, falar mais, colocar mais as opiniões, mas hoje tem um cuidado muito grande, por causa, talvez, de rede social, do que o cara vai falar, do cara, aquela coisa do cancelamento, não sei o quê. Então acabam blindando tanto o cara que, pô, às vezes é difícil. Tu vai chegar perto do cara, pô, vão quase te bater. Fala, não, pode, pô, perguntar, não pode falar, não sei o que, não pode fazer isso. Pra dar qualquer entrevista, os caras têm que falar com as pessoas antes vocês ligavam direto. Jogar, pegar o telefone e ligar. Você ligava pra casa do cara. Então era um jogador. A mídia ficava ali, dependendo do lugar, no estádio, no treino, ficava ali esperando. Vinha um cara, você pegava aqui um, aí vinha o outro, falar com o fulano, vou falar com não sei o quê. Hoje tem um cara designado, vai lá, vai falar para todo mundo. Então você tinha materiais diferentes. Isso aí, não, claro, materiais diferentes para poder até. Hoje a galera tá usando muitas redes sociais dos caras para pegar esse material. Pegar material de informação, para saber. Né? E vocês hoje são a referência, o caminho
pra imprensa de fora. A galera fala muito com vocês pra saber se o que aconteceu, o que não aconteceu. Porque tem muito treino fechado. Aí quem passa a informação é a TV do clube. Hoje a grande mídia pega o material da TV dos clubes. Isso, pega. É isso que eu tô querendo dizer. Acaba replicando, por exemplo, o cara deu uma entrevista, mas não foi uma entrevista pro Sport TV, pro nem pro clube é até ESPN. melhor. Porque é uma coisa oficial e sabe que não... Tá controlado. Você tá controla. controlado. Você controla. Então, nem treino você sabe. Por exemplo, quantas vezes aqui você... Não tem mais cobertura de treino. Não tem. Mais repórter. Então você não sabe, você não tem a menor ideia. Por exemplo, a própria TV de clube, lá a gente recebe a escalação 1 hora antes, trampa todo mundo. Ninguém sabe. Então, assim, a gente cansa de falar, vai comentando. O jogo começa, sei lá, 2 horas antes, aí tu começa. Não, se fulano jogar, se fulano não sei o quê, se não sei o quê, nem essa informação você mas tem. também se você tiver já a escalação, não tem pra jogo, né? Aí não tem debate, né? Mas assim, mas você não Às sabe. vezes a gente tem mais a escalação, mas tem que ter o debate ali. Então, mas você acha que vai jogar o fulano, que você não viu o treino, você não sabe. O cara vai jogar de lateral ou vai jogar de terceiro zagueiro? Você pode até ter a escalação, mas você, assim, como é que vai ficar essa disposição aqui tática? Pra tu que é comentarista, comentar uma coisa que tu não sabe, porque tu não viu o treino. É isso aí. Tu sabe como é que vai. Mesmo que você não saiba quem vai jogar, não, pô, o time tá treinando bem, pô, pode ser que jogue assim, essa. Você não dá informação. No caso da Fluminense, tem a Claudinha, que é repórter, que ela tá o dia a dia lá, produzindo material. Então ela participa com a gente, ela fala, fulano treinou ali, fulano tá voltando, pode ser que jogue ou não, cara. Isso é importante, ela tem a repórter do clube. Coisas que quem tá no departamento médico, como é que tá a recuperação do jogador e tal. A galera só vai saber por você na TV. Aí vai lá na TV poder nem a ver, recuperação, cara, é uma coisa que, pô, os próprios clubes agora seguram, que o cara vai voltar em 10 semanas, 15 semanas, eles não gostam mais de dar uma previsão. Aí acaba que o repórter vai perguntar para algum médico, alguém que conhece, já trabalhou num clube, para poder o cara falar, esse tipo de recuperação, esse tipo de lesão aí demora... Porque aí mais estimativa. Estimativa, porque o clube não quer mais fazer o seguinte, ele fala, 9 meses. Aí o cara, leva 10. Aí fala, falando que era 9. Então, assim, agora não tem mais isso. Então, assim, a informação realmente ela é muito... É bem privilegiada, é bem compactada para sair só. Isso, aí não quer que o outro time saiba a escalação antes, como é que vai jogar, então segura. Tem essa porra, entende? Porque deve sair para vocês na hora que sai no aplicativo da internet, deve ser vazado para todo mundo. 1 hora antes, 2 horas antes. 1 hora antes, normalmente a assessoria chega um pouquinho antes. A assessoria manda... Você, beleza, aí vai divulgar nas redes sociais. Às vezes eu vejo que o cara que faz a arte tá sentado do meu lado ali. Dá pra roubar ali, dá uma olhadinha. Já rouba ali. Tu peixe olhando o gato. Aí você vai lá e pega.